E o que pode acontecer, por exemplo, com uma criança que toma um medicamento numa dosagem mais alta? Uma intoxicação medicamentosa, esse medicamento, o terceiro que eu falei, ele pode inclusive provocar parada cardíaca. Uma taquicardia intensa, inclusive parada cardíaca. O segundo, o antistamínico que eu falei, ele dá muita sonolência, podendo exagerar a sonolência e levar até um coma. Depende da dose que a criança tomar, é claro. Principalmente se a criança pegar o remédio e tomar o vida inteiro, que é comum. Você vai no pronto-socorro hoje, entre as intoxicações em geral, as medicamentosas são as mais comuns. E criança não tem jeito, né? Pode ser quieta, pode ser bagunceira, sempre tem a curiosidade, pode pegar um remédio que é docinho, saboroso, e tomar. Outro problema, se o remédio tem um antitérmico, como a dipirona ou paracetamol, então essa criança está tomando esse remédio. A mãe não dá atenção para o remédio porque fala, é um remédio banal de farmácia. E liga para o médico que a criança piorou do problema e o médico prescreve um paracetamol ou uma dipirona sem saber que aquela criança está tomando já e pode também levar a intoxicação por um antitérmico. Por isso também que existem os medicamentos específicos para as crianças, né? Com dosagens específicas que a gente chama de medicamentos infantis. Exatamente, mas essas dosagens, o pediatra que tem que estabelecer a dosagem correta, não só pelo peso da criança, mas pelo peso e pelo que o pediatra já conhece a criança. Tem criança que tem uma sensibilidade maior. Uma mesma criança de 10 quilos pode precisar de 5 gotas de uma dipirona, a outra pode precisar de 12, dependendo da sua reação à medicação. Doutor, e a ingestão de vitamina C? Tem alguns pais muito preocupados, dão doses diárias de vitamina C para os filhos. Esse uso contínuo, ele é recomendável, doutor? Olha, a vitamina C, falando francamente, é muito bom para os laboratórios, que eles acabam vendendo bem. Mas para a criança, não. A criança, a quantidade de vitamina C que ela necessita, ela tem nos alimentos, nas frutas, na alimentação normal, com absorção muito boa, enquanto que no medicamento a absorção é muito pequena. Se você dá 1 grama de vitamina C para uma criança, ele deve absorver 200 miligramas no máximo. O resto é eliminado pelas fezes e pela urina. Então, quanto mais você der, mais você está jogando no vaso sanitário, né? Houve uma época, uma explosão da vitamina C, no tempo que o Linus Pauling era vivo, que ele dizia que se tomasse vitamina C seria uma maravilha, não ficaria gripado, mas isso não foi nunca confirmado, já se sabe que não. Então, só se dá vitamina C para quem tiver uma deficiência de vitamina C mesmo. E esse avanço desses medicamentos, né, tem muito a ver com a cultura mesmo do país, né, doutor, de que a gente faz intervenções medicamentosas sem perguntar ao médico se deve fazer ou não. É o que o senhor tinha falado antes, tem gente que às vezes confia mais no balconista do que no médico. Sim, isso aí é uma cultura nossa, muito erradicada já desde... eu ouço isso na minha clínica, em pronto-socorro, habitualmente. Não fui, mas era farmacêutico. Como era farmacêutico? Farmacêutico agora a vigilância exigindo que a farmácia tenha um farmacêutico. Até então, até 5 anos atrás, não havia farmacêutico em farmácia. Ele só assinava, a responsabilidade pela farmácia, mas nunca ia lá. Então, quem via era aquele mesmo balconista que eu disse há pouco. Doutor, eu vou pedir para o senhor, se puder aguardar na linha, tem algumas outras questões aqui sobre esse assunto. A gente precisa fazer o repórter CBN, 2 minutinhos. O senhor pode aguardar na linha, a gente continua a entrevista já? Eu estou inteira à disposição dos clientes, dos ouvintes da CBN. Tá ótimo, doutor Silvio. A gente então retoma já a entrevista com o Dr. Silvio Renan Monteiro de Barros, que é pediatra da Sociedade Brasileira de Pediatria, vai continuar conversando conosco sobre as doenças típicas de inverno que afetam principalmente as crianças. Agora a gente vai para o Repórter CBN. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Sábado, 5 de junho de 2010, a pesquisa Ibope, encomendada pela TV Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo, mostra José Serra, do PSDB, e Dilma Rousseff, do PT, empatados em primeiro lugar na corrida presidencial. Serra e Dilma têm 37% das intenções de voto cada um, e Marina Silva, do PV, 9%. Brancos e nulos somaram 9% e os eleitores indecisos, 8%, segundo a pesquisa. Foi a primeira pesquisa do Ibope feita após aparições da petista e do tucano nos programas partidários do PT e do Democratas, respectivamente. Em relação ao levantamento de abril, Dilma subiu 5 pontos percentuais e Serra caiu 3. Marina Silva manteve os 9%.
Na simulação de um eventual segundo turno, Serra e Dilma também aparecem empatados, com 42% das intenções de voto cada um. Brancos e nulos somaram 9% e indecisos 7%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa ouviu 2.002 eleitores em 141 cidades entre os dias 31 de maio e 3 de junho e está registrada no TSE. A British Petroleum afirmou no site da companhia na internet que conseguiu recolher 6.077 barris de petróleo nesta sexta-feira, um dia depois da colocação de uma capa de contenção para reduzir o vazamento no Golfo do México. A primeira estimativa mostra que entre 1/3 e metade do petróleo está sendo recolhido. Na semana passada, cientistas estimaram que entre 12.000 e 19.000 barris por dia estavam vazando do poço. O navio que levava ajuda humanitária para a faixa de Gaza chegou ao porto israelense de Ashdod. Militares israelenses entraram no navio neste sábado e não houve resistência, segundo o exército. O navio fazia parte da frota atacada pelas forças israelenses em águas internacionais na última segunda-feira, mas se atrasou. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN, Show da Notícia. Hoje com Lilian Ribeiro. E aqui no Show da Notícia a gente continua conversando com o Dr. Silvio Renan Monteiro de Barros, pediatra da Sociedade Brasileira de Pediatria, falando sobre doenças típicas de inverno que afetam principalmente as crianças. Dr. Silvio, a gente falava aqui sobre o uso excessivo de medicamentos e o uso de descongestionantes. É indicado para as crianças? Esses medicamentos que eu te disse aí anteriormente, esse medicamento que eu te citei, que tem aquelas 3 drogas, é exatamente o descongestionante que se diz. Descongestionante sistêmico, que a gente chama, que é ingerido. Tem também o descongestionante oral, nasal. Exatamente, sobre esse que eu estava perguntando, porque a gente esse aí é preciso muito cuidado. Tem gente que fica viciada, é verdade isso? Em crianças maiores e adultos tem um problema do vício, porque ele é uma medicação que ele realmente provoca um descongestionamento nasal rápido e muito bom. Mas com o uso constante, ele passa a ter o que a gente chama de efeito rebote. Então ele dá aquele descongestionamento e em 3 a 5 minutos você está respirando bem, e depois de 10 minutos ele volta pior do que antes. Então você vai usar outra vez, e outro, ele descongestiona por alguns minutos. Você vai criando esse vício, entre aspas, não é um vício, mas você acaba ficando dependente dele. Hoje tem medicações boas para esses casos, que são medicamentos corticoides por uso nasal, mais específico para quem tem rinites alérgicas principalmente. Mas esse medicamento deve ser sempre evitado, a não ser em casos que tenham congestão muito grande, estou falando de crianças maiores, muito grande e que mesmo assim por tempo curto, como 2 a 3 dias só. Crianças menores nem se usa pelo risco de intoxicação, porque ele tem a anafazolina, pode dar uma intoxicação com taquicardia e parada cardíaca também, principalmente em crianças menores. Doutor, e as doenças de inverno normalmente estão associadas a problemas respiratórios, a gente falou quase o tempo todo sobre eles aqui, mas também tem doenças de pele que surgem nesse período e afetam as crianças. Que doenças são essas, doutor? A pele não são tantas viroses, na realidade. Ocorrem sim, mas não são tantas viroses. É que, assim como o mesmo estado do outono, que é de ar mais frio, seco e poluído, também age na nossa pele. A nossa pele é um grande escudo que nós temos, é considerado o maior tecido do organismo, porque ele nos envolve inteiro, né? E ele serve como escudo mesmo contra a entrada de vírus, bactérias. Nós temos na pele colonizados várias bactérias, fungos e vírus, mas que não penetram na pele e vivem ali às custas da gente sem nos fazer nenhum mal. Com essa estação, ocorre rachaduras, ressecamento de pele, provocando coceira quando se coça, você está lesando a pele, ou mesmo espontaneamente ocorrendo aquelas rachaduras de pele pelo ressecamento da mesma. Então, isso permite que bactérias, vírus e fungos que não fazem nenhum mal ali fora da pele penetrem no organismo e começam a provocar as dermatites, dermatoses. Basicamente, dermatites, no caso, são infecções, né? São as micoses, impetigo, outras infecções de pele que se propagam pelo subcutâneo, por baixo da pele, né?
Mas geralmente são mais para bacterianas. E tem jeito de evitá-las, doutor? Hidratando bem a pele. Um detalhe importante do outono e inverno é hidratar total. Se o outono e o inverno são desidratados, vamos nos hidratar para nos proteger dele. Beber muito líquido e passar hidratante hidratante de pele o tempo todo. Mantendo loções hidratantes, cremes hidratantes que existem. Para as crianças, algum hidratante específico? É importante que não tenha o PABA, que é um fator que hoje está sendo abolido até para adulto, que ele pode provocar alergias, e não ser esses muito perfumados que podem provocar alergias também na pele, né? Mas se for com... Existem específicos infantis, geralmente são sem perfume. Se for sem perfume,